Olá, meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. A aula de número 27, gente. E o tema da nossa aula hoje é complemento nominal, que a gente já viu na aula anterior, que é um complemento nominal, certo? Que é aquela palavrinha, aquele complemento que vai completar o sentido de um nome, ok? A gente sabe que tem complemento verbal, completa o sentido do verbo, e a gente estudou também o complemento nominal, que completa o sentido do nome, seja esse nome adjetivo ou substantivo. Mas também a gente já estudou o adjunto, estudou o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Agora nessa aula a gente vai ver, porque você pode confundir o que é um complemento nominal com o adjunto adnominal. Então nessa aula que foi preparada especialmente para vocês vão ver a diferença de que entre complemento nominal e adjunto adnominal para não confundir a função sintática de cada palavrinha. Então, fique com a aula da prova. Qual a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal? Vamos ver essa diferença agora. Então, enquanto o adjunto adnominal pode ser retirado da frase, certo? O complemento nominal não pode. Por quê? Porque o complemento nominal é o que completa o sentido do nome. Se você tirar aquele complemento, aí a frase vai ficar sem sentido. Já o adjunto adnominal, não. Ele pode estar presente na frase, mas se ele for retirado, a frase não vai perder o seu sentido, certo? Então vamos aqui, Então vejam agora as distinções entre eles. Que é distinções? Diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, certo? O adjunto adnominal, relembrando para você, professora, quem é que funciona como adjunto adnominal? Gente, lembre-se que quem vai funcionar, e vocês já estudaram isso, quem funciona como adjunto adnominal são quem? São os artigos, os numerais, os pronomes, certo? Os adjetivos e as locuções adjetivas. Ok? Então não esqueça, quem vai funcionar como adjunto adnominal? Artigo, numeral, pronomes, adjetivos e locuções adjetivas. Lembrando que eles vão sempre se referindo a quem? A um substantivo. Não esqueça, e todo mundo já sabe o que é um substantivo. Palavrinha que nomeia os seres, certo? Então vamos aqui, O adjunto adnominal, aprendam essas diferenças. Ok? O adjunto adnominal, ele pode ou não ter preposição, certo? Pode ter e não ter, ok? O adjunto adnominal, ele pode indicar posse. Também ele pode o quê? Completar o sentido de um substantivo concreto ou um substantivo abstrato. Fiquem atentos a essas dicasinhas. E também o adjunto adnominal, ele tem valor ativo. Lembram que vocês estudaram as vozes do verbo? Lembram que estudaram sim, revisaram esse ano ainda. Então, a voz do verbo ativa é quando o sujeito pratica a ação. Então, sempre o adjunto adnominal vai ter valor ativo, ele vai praticar uma ação. Agora vejamos a diferença, ou seja, as características do complemento nominal. Tem preposição, lembram que o adjunto adnominal, ele pode e não pode ter preposição. Já o complemento nominal, ele é obrigatório vir com a preposição, ok? E o complemento nominal nunca é indicativo de posse. Lembram que o adjunto adnominal é indicativo de posse. Adjunto adnominal indica posse, complemento nominal nunca vai indicar posse. E o complemento nominal tem valor passivo. E o adjunto adnominal tem valor o quê? Vocês lembram? Tem valor ativo, ele pratica a ação, o adjunto adnominal. Já o complemento nominal sofre a ação porque ele tem valor passivo, certo? Também o complemento nominal completa o sentido de quem? De adjetivo, de advérbio e de substantivos abstratos. Então, lembre-se, o complemento nominal, sempre quando ele completar o sentido de substantivo, esse substantivo vai ser sempre abstrato, certo? E o que é um substantivo abstrato? Lembre, substantivo abstrato é aquele
que não depende, aliás, que depende de outro ser para existir, certo? Quais são esses substantivos abstratos? Na maioria são os substantivos, são aquelas palavras que indicam sentimentos, sensações, frio, medo, certo? Então vamos conferir aqui alguns exemplos. Trouxe o exemplo 1 e o exemplo 2. Observe que no exemplo 1 eu tenho a palestra de minha mãe foi excelente. E no exemplo 2 eu tenho a palestra de ontem foi excelente. As duas frases, os dois exemplos estão praticamente parecidos. Por quê? Como é que se eu pedisse para que vocês aí em casa me dessem, respondessem a seguinte pergunta: os dois termos têm a mesma função sintática? Aí poderia ter gente que ia dizer assim: tem. Por quê? Primeiro, eles estão logo depois de um substantivo que é o mesmo substantivo, palestra, não é isso? Então, só que nós vamos observar. Aqui eu tenho no exemplo 1 a palestra de minha mãe e vocês ainda iam dizer que os dois estavam acompanhados de quê? Da mesma preposição, da preposição de. Então, ficaria difícil de vocês compreenderem e dizer se um é complemento nominal ou é adjuntado nominal. Então, veremos aqui, ó, a palestra de minha mãe. De minha mãe, quando eu digo aqui, está indicando posse. Já quando eu digo a palestra de ontem, quando eu digo de ontem, não indica posse. Aqui dá um determinante de quê? De tempo, né? Aqui não está indicando posse. E lembram que naquelas características que eu dei de adjuntado nominal e adjuntado verbial, que vocês podem retomar o vídeo, voltar um pouquinho e rever, lembram que o adjuntado nominal, ele indica posse e o complemento nominal nunca vai indicar posse. Então vamos observar aqui, ó. As duas frases são muito semelhantes, pois os termos destacados completam o sentido da mesma palavra, que é a palavra palestra. Observe que no exemplo primeiro nós temos destacado indicativo de quê? De posse. Já em 2, o outro não indica posse, como eu já havia explicado. Quando eu digo de ontem, refere-se a tempo e não a posse, certo? Então, logo, como nós já vimos as características do complemento nominal e do adjuntado nominal, quem é que tem quem indica posse é quem? O adjuntado nominal. E nunca vai indicar posse, complemento nominal. Então, em 1, de minha mãe, é adjuntado nominal. E em 2, de ontem, é complemento nominal. Ok? Nossa aula sobre complemento nominal e adjuntado nominal termina aqui. Beijo e até a próxima aula.